Bem com você, olha só. Tem relacionamentos que você entra na vida de uma pessoa e você até identifica que a pessoa tem algum defeito, algum problema, e aí você fecha os olhos para algumas coisas, acreditando conseguir mudar, porque não existe ninguém perfeito. Então, quando você tem pais narcisistas, a própria ciência diz que facilmente uma pessoa ela cai no relacionamento com pessoas narcisistas. Mas, quando ela menos espera, tem pessoas que têm a família toda que ela convive são com pessoas que são narcisistas, que são pessoas tóxicas, que são pessoas sugadoras. E aí, quando você busca esse tipo de conhecimento, você começa a entender a razão daquilo que Deus explica para você. Então, quando você sai de uma casa com pessoas que são tóxicas e pessoas que são dominadoras, e você menos espera que você tá também no relacionamento com pessoas que faz você sofrer, às vezes você sai se submetendo àquela relação, esperando uma provisão, esperando uma mudança, esperando você aprender como lidar com aquela pessoa. E às vezes você não consegue entender porque é que tem mães que diz assim, eu não tive sorte nem com marido, nem com filho. Mas tem mães ou pais que diz assim, eu não tive sorte com homem, mas os meus filhos, graças a Deus, são filhos bons, são filhos maravilhosos. Mas tem mães que diz assim, eu não tive sorte nem com o homem, nem com os filhos. Então, quando você tem marido narcisista, quer dizer, se você estudar sobre o narcisismo, você às vezes começa a entender que aquela pessoa que é narcisista, que é tóxica, que é dominadora, o pai da pessoa também era, né? Ou a mãe naquela casa. Quer dizer, o filho puxou o pai, ele falou mal do pai, mas fez a mesma coisa. Traiu, enganou, sugou, mentiu, fez tudo que o narcisista ele acha que tem direito de fazer. E quando é que essa pessoa vai ter visão que os filhos dela também começam a gerar esse problema que ele é de geração? Quer dizer, o que é que eu quero que você entenda? Quer dizer, se o pai da pessoa ou a mãe era narcisista e o filho também é narcisista, quem garante para você que o seu filho não vai ser também narcisista? É isso que você tem que entender. Quer dizer, se eu fecho os olhos e me submeto a todo tipo de relacionamento para estar com uma pessoa, acreditando que aquela pessoa vai mudar, porque Deus diz que ninguém muda ninguém. Mas se eu não busco a Deus para me mudar, para Deus me mudar por dentro, quando eu estiver vendo que eu estou sendo sugado, enganado ou maltratado pelos próprios filhos, é quando essa pessoa, geralmente, ela começa a adoecer mais, sofrer mais, não entender mais a própria visão. Quer dizer, sofreu no relacionamento, sofreu na infância, sofreu na relação e agora vai sofrer na mão dos filhos. Então ela acha mesmo que o problema dela tá todo fora. Essas pessoas acreditam que o problema dela é totalmente externo. Mas em Ezequiel, Deus explica que o aspecto de pais que não vão conseguir usufruir bem dos filhos, você vai ouvir até pela boca dos pais, e o comportamento desses pais vai denunciar quem vai ser os filhos. Então, quando você começa a ver que o seu filho puxou o pai ou puxou a mãe, que é narcisista, você muitas vezes fecha os olhos. Você não busca conhecimento, você não quer entender, você simplesmente diz, puxou o pai. É igualzinho o pai. Tô vendo a cara do pai, eu tô vendo que é igualzinho a mãe. Porque muitas vezes as pessoas não entendem sobre o interior, né? O que é uma casa rebelde que Deus explica. Então, às vezes você conhece uma pessoa e você diz assim, que foi no meu caso, né? Quer dizer, a pessoa tem tanta qualidade que os defeitos eu fecho os olhos porque não tem ninguém perfeito. Como realmente Deus diz que não tem ninguém perfeito.
Então eu começo a ver os defeitos de uma pessoa, mas eu começo a pesar o que é que prevalece mais, o que é que predomina mais nessa pessoa. É as qualidades ou é os defeitos dela? Porque quando eu conheço uma pessoa que o que predomina na pessoa são as qualidades, os defeitos eu vou tentar mudar. Eu vou tentar ensinar essa pessoa que ela tem tanta qualidade e por que não eu ajudar essa pessoa a suprir os defeitos dela, para que ela aprenda. Se ela não se veste bem, eu ensino. Se ela não se porta bem, eu ensino. Se ela é desorganizada financeiramente, eu ensino essa pessoa a ser organizada, né? Organizo, ensino como é que ele pode prosperar, como é que ele pode ser melhor. Então, quer dizer, eu fecho os olhos para aquilo que eu não quero ver, para ver como eu quero ver. É isso que Deus explica em Ezequiel. E aí, quando você menos espera, o que é que essas pessoas declaram pela boca, que você vai perceber que nunca vai existir uma mudança nessa pessoa. Nunca. Deus explica isso em Ezequiel. Uma pessoa, como é que a pessoa vai querer mudar aquilo que ela não identifica como errado? Se a pessoa que está comigo não me diz que eu tenho erro nenhum, se não existe comunicação naquela relação e eu vou me submetendo a um tipo de relação que eu é quem mudo para estar com o outro, porque é que essa mudança que ela vem totalmente exterior, ela vai causar tão mal na minha própria vida que eu não consigo mais ver e nem entender nada pela visão. Quer dizer, se você estudar sobre o narcisismo, se o seu pai ou a sua mãe é narcisista e você caiu num relacionamento com uma pessoa narcisista, você acredita que você vai conseguir proteger os filhos. E aí, quando você pensa que você vai proteger os filhos de forma externa, você simplesmente vai ensinar os seus filhos a como se proteger do próprio pai sem você buscar conhecimento espiritual. Quer dizer, é esse tipo de pessoa que vai dizer, eu não tive sorte nem com o pai, nem com o marido, nem com o pai, nem com o filho, nem com o Espírito Santo. Ele vai dizer que não teve sorte com nada na vida. Porque ele não busca entender a razão. Então, pela boca, pela fala, essa pessoa que não quer mudar nunca, porque você realmente não consegue mudar ninguém, mas você consegue, Deus consegue mudar você. Mas se você não quer entender a razão daquilo que você está vendo, você pode observar, se você tem um marido ou uma mulher narcisista, observe se a mãe dele ou o pai dele não era narcisista. Não existia tudo aquilo naquela casa. Toda contradição, toda contenda, todo xingamento, toda maledicência, um sugando o outro, um com interesse no outro. Quer dizer, quando você menos espera, aquele filho puxou todo aquele comportamento. E quando você começa a ver o comportamento, que é só Deus que mostra para você, nos próprios filhos, você fica tentando entender. Então, tem pessoas que querem entender, mas tem pessoas que fecham os olhos. Ela tá vendo que o problema já afetou o filho, mas ela não sabe mais como combater. Ela não quer nem ver. E Deus explica que eles não vão querer ver. Então, quando você tá vendo que os filhos são desobedientes, são desrespeitosos, são maledicentes, muitos pais, eles vão fechar os olhos para não ver aquele problema nos filhos. E quando o problema crescer, é que ele vai dizer que Deus nunca ajudou ele em nada. Que Deus nunca fez nada por ele. Mas essa pessoa que está nesse problema, nesse embate, Deus explica o que é que ele vai tentar fazer da forma natural. Da forma visual, que ele vai conseguir entender muito rasamente pela visão. Ele vai dizer, né? O meu filho puxou o pai, tá me dando trabalho, e ele fica sem querer combater isso, sem querer buscar conhecimento. Então, o que é que ele vai fazer? A maioria dessas pessoas, ela vai desprezar o filho, ela vai ter um filho predileto, um bode expiatório, porque ela não busca esse tipo de conhecimento.
sobre espiritual, sobre narcisismo. Quer dizer, mas pela boca, Deus explica que até pela boca você vai entender a razão do pai no filho. Até pela boca. Então, o que é que eles vão declarar pela boca para que você entenda por que é que eles não vão conseguir usufruir bem desses filhos? Eles não querem ver que os filhos são rebeldes, onde eles também foram rebeldes. Então, pelo comportamento e pelo sentimento, você vai ver que esse pai ou essa mãe que seja narcisista, ele vai sempre declarar pela boca o sentimento, o comportamento, aquela pessoa que quer ser boa demais para aquele filho, ou vai escorraçar o filho, e aquela pessoa que está convivendo no meio do narcisismo, ele não consegue entender nada. Principalmente se ele não quer buscar conhecimento sobre Deus. Ele fala em Deus, mas ele não crê no que Deus explica. Então, quer dizer, quando você convive com pessoas que são narcisistas, esse problema ele vai para a nova geração, porque você não tem posicionamento. Você não sabe sobre o sentimento. Então, a pessoa que ela é narcisista, ela vai declarar o sentimento pela boca. Então, qual é a declaração pela boca que você vai perceber dos filhos, dos pais, ao ponto de você não conseguir usufruir bem dos filhos, porque você disse assim, você na sua cabeça, você disse assim. Mas separação, Deus condena a separação. Deus não aprova a separação. Mas Deus condena tanta coisa e assim a pessoa dá uma desculpa. E aí vai viver num lar totalmente disfuncional. E aí você diz que Deus vai proteger o seu filho porque você não quis se separar, porque você não quis entender, porque você não quis saber e você fechou os olhos simplesmente acreditando, eu vou me submeter para não me separar, porque realmente Deus abomina a separação. Deus não aprova a separação, mas Deus não aprova um monte de coisas onde esses narcisistas, eles fazem tudo e eles não querem saber de nada. E aí, quando a pessoa ela tá vendo o problema na nova geração, ele vai fechar os olhos, que ele vai dizer que não vai morrer pro filho, não. Que não vai se sacrificar pelos filhos, não. Que os filhos estão tomando as decisões dele, vivendo a vida deles, e os pais, eles fecham os olhos, e aí quando esses filhos crescem, eles vão estar amaldiçoando esses filhos, eles vão estar condenando os filhos, porque ele passou a vida toda sem querer ver nada. Então, quais são as declarações pela boca que você vai perceber que o narcisista, qual é o comportamento desse narcisista que, mesmo que você não seja narcisista, se você não se posicionar com Deus, você também não consegue usufruir bem desses filhos. E Deus explica isso em Ezequiel. Que os problemas dos príncipes, quer dizer, dos príncipes que veio dos pais, se ninguém daquela casa busca Deus para entender o que é que ele fala, o que é que a pessoa fala, qual é o comportamento, qual é a proteção, qual é a condenação que ele declara pela boca, que você não consegue fazer mais nada pela visão e você está ali, imersa, sujeita àquela situação, que você perde o prazer de viver ao perceber que você se submeteu a vida toda a ser traída, a ser enganada, a ser sugada, e você não está conseguindo mais usufruir nem dos filhos, porque a desunião é tão grande que parecia um tempo não existir desunião, mas era tão sutil aquela desunião naquela casa, que eles acreditaram, fechar os olhos, para não querer, combater, para não querer mostrar, para dizer, não, tá tudo bem na minha casa. Tá tudo bem. Eu sei tudo sobre os meus filhos, eu sei tudo. Ou então, esse narcisista vai dizer, não, sobre os meus filhos eu não quero saber nada. Cada um faça o seu. Cada um faça o seu. Então, eles declaram pela boca o que é que ele sente, e você vai perceber, se você convive com o narcisista, você vai perceber a declaração dele, o comportamento dele, que é o que eu vou explicar para você, e tá lá em Ezequiel, que Deus explicando, que o comportamento dele, a boca vai denunciar o próprio comportamento, porque a boca sai
de um sentimento, né? O coração fala, a boca fala do que o coração tá cheio. Quer dizer, então eu me submeto porque eu não quero saber. É um reino totalmente dividido. Então, quando aqueles filhos começam a crescer e dali, da parede, Deus diz que ele vai sair da parede, vai ser algo de repente que essa pessoa vai se surpreender. Quer dizer, ela não quis ver o que estava debaixo dos olhos dela, porque ela quis ver com a visão dela, do jeito dela, da forma dela, para fingir que estava tudo bem, onde não tinha nada bem. Então, tem pessoas que dizem, eu não tive sorte com o marido, mas com os filhos, graças a Deus eu tive uns bons filhos. Mas tem pessoas que dizem, eu não tive nem sorte com o marido, nem com o filho, ninguém me respeita, ninguém quer saber de mim. E aí ele não sabe sobre o narcisismo, né? Então, Deus diz lá em Ezequiel que eles têm olhos, mas não veem, têm ouvidos, mas não ouvem. Quando você ouve dizer assim, você diz, eu vejo tudo. E eu olho tudo. Eu ouço tudo. Mas o que Deus está explicando é que quando você convive com um narcisista, você não tem voz para ele. Ele não se importa com você. É isso que Deus está explicando. Aquela pessoa que é narcisista, ele não quer saber sobre você. Ele não quer saber da sua opinião. Para um narcisista, você não existe. O seu gosto, aquilo que você quer, para ele não importa. É isso que Deus está explicando em Ezequiel. Quer dizer, para você, ele não vê você. Então você chega, é mesmo que não ter chegado, e se você chega se você chega, ele vai embora. Se você tá com ele, você tá num lugar, tá cansado e diz, eu quero ir embora. Ele diz, eu cheguei agora, se você não quiser ficar, pode ir embora. É aquele casamento que é totalmente de aparência e de fachada. Então, o narcisista, ele não tem olhos para você. Olhe como é que tá escrito lá em Ezequiel para você entender a leitura. Deus explica que esse tipo de pessoa, ela vai se submeter, ela vai se encaixar nesse padrão, nesse perfil, nesse relacionamento, mas ela não vai ter visão de nada, ela não vai conseguir usufruir de mais nada na vida dela, porque ela não quis reagir. Entende? Então, lá em Ezequiel, quando Deus diz, tem olhos, mas não vê, tem ouvidos, mas não ouve, já está acontecendo isso na própria relação. Então, se o grau do narcisismo, porque tem os graus, já está nesse nível do que Deus está explicando aqui em Ezequiel, não conseguiu ser feliz com os filhos, com o marido ou a mulher, também não vai conseguir usufruir bem daqueles filhos. Olha bem para que você entenda, depois eu vou ler para que você entenda. Você vai mudar. Você vai mudar pelo narcisista, mas você vai mudar para se encaixar na vida do narcisista, mas ele não vai mudar por você. Você vai falar para ele que ele tem os mesmos defeitos que você, porque ele está sempre mostrando seus defeitos, mas ele não quer que você mostre os defeitos dele. Entende o que é que acontece nessa relação dessas pessoas que não conseguem usufruir bem dos filhos? Quer dizer, você vai falar para o narcisista, ele está lhe rebaixando, lhe chamando de preguiçosa, de mentirosa, de orgulhosa, de ingrata. Ele está xingando você, mas você quer dizer que ele também é isso tudo. Mas ele vai dizer para você que não quer saber da sua opinião a respeito dele. Então Deus diz lá em Ezequiel, você repara ele, mas ele não repara você. Ele não vê você, ele não quer ouvir a sua opinião a respeito dele. É por isso que você vai se sacrificar e você vai ver os problemas nos filhos. Veja bem para que você entenda. Você vai mudar tudo para se encaixar na mão desse narcisista. Você vai mudar de profissão, você vai mudar suas roupas, se ele reclama da sua roupa, você vai mudar o seu estilo, você já fica prevendo a briga para que ele não brigue. Ó, fulano vai chegar, não quero bagunça em casa, pelo amor de Deus, você fica uma pessoa cheia de medo, prevendo que não aconteça conflito na sua casa, então você muda tudo para evitar sempre os conflitos. Mas os conflitos sempre tá vindo. Então você muda para agradar o narcisista.
Mas você não consegue nem falar os defeitos dele, porque ele não deixa você falar. Então, o que é que você vai fazer? Você vai mudando totalmente. Você acha que ele tá brigando é por causa do seu trabalho, você às vezes sai do trabalho, arruma outro trabalho. Ele tá brigando pela roupa, você muda de roupa. Você muda, ele muda porque, ele reclama porque você ri, porque você é feliz. Você vai se apagando, você vai se encaixando no padrão que ele quer, acreditando que para evitar. Não faço tudo o que ele quer para evitar. Eu não aguento mais tanta briga. Então você está sempre prevenindo para que ele não brigue. Você acredita que isso vai funcionar. Quando você menos esperar, você não existe mais. Você vê que você não tem mais identidade. Isso tá, por incrível que pareça, isso tá em Ezequiel. O narcisismo todo tá no manual de vida. Para que você entenda o que Deus explica a respeito na Bíblia. Deus não explica a respeito de religião. Deus explica a respeito de transtornos mentais, de comportamento e de sentimento. São pessoas que não sabem ler a Bíblia, entende? Então o povo acredita que a Bíblia é só um livro de orações. É um livro que fala de Deus, mas que não é a boca de Deus, onde Deus se revela totalmente através daquelas letras ali, entende? Então você vai mudar totalmente para se encaixar na vida desse narcisista, né? Mas você vai perceber que não é recíproco. Você fazem para ti à vista dele. Quer dizer, você se faz pertencente para a vista dele, para você agradar a ele. Mas você vai ver que você não vai conseguir. Então você abre até uma fuga na parede. O que é que Deus está explicando a respeito dessa fuga na parede? Quer dizer, você já viu que se você não tivesse uma fuga na vida, você não ia conseguir sobreviver com aquele relacionamento. Quer dizer, se eu não tivesse rap, se meu marido empatasse, eu vivesse rapzinho que eu vivo, eu não suportaria conviver com ele. Se meu marido proibisse eu trabalhar, eu jamais conseguiria viver com esse marido, porque é tão insuportável. Se meu marido empatasse eu viajar, eu não conseguiria ficar casada com ele. É esse tipo de coisa. Você abre uma abertura na parede. Você abre uma fuga para sobreviver com esse narcisista. Você fecha os olhos para tudo, porque você abre uma abertura na parede. Quer dizer, você abre um subterfúgio. Você vive fugindo de uma realidade, de uma visão. Porque quando uma pessoa abre a boca e diz, se o meu marido empatasse eu fazer isso aqui que eu faço, eu não sobreviveria nesse relacionamento, você já está vendo que o relacionamento não presta. Você já teve visão, mas você não busca conhecimento, você vive de fuga. Você vive de uma viagem, você vive de uma patota de amigo, você se dedica naquele trabalho, mas você sabe que aquele relacionamento não presta para nada. Não tem diálogo, às vezes não tem relacionamento na cama, não tem carinho, não tem respeito, mas você fecha os olhos para tudo e tá lá em Ezequiel, para que você entenda. Então, quando Deus fala em Ezequiel que a pessoa, ela abre uma abertura na parede, é uma fuga para sobreviver, para não ver a própria realidade. Entende? Então é esse tipo de casa, é esse tipo de relacionamento que o problema vai para os filhos. Tá lá em Ezequiel, exatamente assim eu vou ler para que você entenda. Então Deus diz, fazem para ti a vista dele, né? Mas abre uma abertura. Então, nos seus ombros e aos olhos dele, você encobre o seu rosto. O que está escrito? Está escrito assim, mas o que quer dizer isso? Nos seus ombros, você carrega o casamento nas costas. Você carrega um fardo, não é ele que lhe ajuda, é ele que lhe ajuda, no caso. É o homem que ajuda você a carregar as mochilas nas costas, as mobílias do casamento. É isso que Deus está dizendo lá. Quer dizer, não é você que é a esposa que ajuda esse homem. Você não paga alguma coisa na casa para ajudar a ele. É ele que lhe ajuda. É ele que lhe dá aquela merrequinha, lhe ajuda para dizer que é marido. Entende? Quer dizer, você carrega as mobílias, está escrito lá assim. Os seus ombros, carrega o peso nos ombros, né? Aos olhos dele, encobre o seu rosto. Quer dizer, você se esconde. Você tá vendo que tem algo errado.
Você tá vendo que não é, você não ajuda ele inverteu os papéis. É ele que lhe ajuda. Não é você que ajuda ele. Como é que você acha que você vai conseguir usufruir bem desses filhos? Se você inverteu os papéis, se você se submeteu a tudo. Então essas pessoas, quando dizem eu não tive sorte nem com o marido nem com o filho, porque ela não quis ver o cenário da vida dela. Então ela acredita que Deus vai ajudar ela em alguma coisa onde ela não quer ver o que ela está vendo. O medo é tão grande dentro dessa pessoa que ela não sabe mais reagir. Ela não sabe mais cobrar os direitos de esposa ou marido. Não sabe cobrar os direitos de marido dele. Porque mora com uma pessoa totalmente enganando, mentindo, vivendo de fuga. É um casamento totalmente de fuga. Entende? Então essa pessoa, ela abre essa abertura na parede. Então quando a pessoa diz, se eu não conseguisse, se eu não vivesse viajando e trabalhando, eu já vi isso da boca de várias pessoas. Ah, se eu não vivesse viajando, eu não tava com a minha esposa. Porque quando eu chego, toda hora é uma enronha, é uma briga, entende? Se eu não vivesse assim viajando, eu não vivia com essa esposa. Ah, se meu marido proibisse eu viajar para trabalhar, eu jamais estaria casado, porque eu não suporto o casamento. Eu não suporto esse casamento. Quer dizer, é isso que Deus está explicando lá em Ezequiel. A pessoa abre essa abertura na parede para fugir da própria visão, da própria realidade da vida dela. Entende? Então ela carrega a mochila na parede, nos ombros. É nos ombros que carrega o peso, né? Aos olhos dele. Você encobre o seu rosto. Tá escrito assim lá. Eu finjo que... Tá escrito, e eu vou ler para você que Deus está dizendo assim. Quando você diz assim, fulano finge, ele acredita que manda em mim. Então ele acredita que ele manda e eu finjo que eu obedeço. Não tem esse tipo de relacionamento que a mulher diz assim, ou o homem diz assim. Ela acredita que ela manda em mim e eu finjo que eu obedeço. É esse tipo de relacionamento que essa família não consegue usufruir bem desses filhos que vão ter. Porque é um fingindo para o outro, é um manipulando o outro. Então ele finge que manda e você finge que obedece. É um casamento totalmente de aparência. E está escrito lá dessa forma. Para que você entenda. Então você vai ouvir da boca do narcisista ele dizer assim: fazes tu o que comigo? Se você tá achando ruim, eu sou assim. Você tá achando ruim como eu sou e o que é que você faz comigo? Tá achando ruim, vaze. Que eu já ouvi isso. Quando eu vivia com pessoas assim, narcisistas. Entende? Eu não posso fazer, mas ele pode. Quando você mostra que ele tá errado, ele diz, você tá achando ruim, pega o beco, vaze. O que você tá fazendo comigo? Você já viu que eu sou assim. Você já viu que eu sou assim. Você viu que eu sou assim. Eu dei os meus sinais que eu era assim. Você entrou na minha vida porque quis. Quer dizer, é esse tipo de pessoa que nada na sua vida nunca vai estar bom. Foi você que se enquadrou. É a pessoa que se encaixou na vida dessa pessoa. E agora está reclamando de quem é a pessoa? Então você acredita que um dia isso vai mudar? Não vai mudar. Porque nessa casa que é assim, os filhos vão crescer revoltados. Os filhos, eles crescem revoltados. E os pais não conseguem usufruir desses filhos. Entende o que Deus explica? Então Deus diz, né? A carga vai ser dos príncipes. Tá lá escrito. Então quando você casou, já sabia que eu era assim, né? Eu já falei. Eu dei os meus sinais. Eu dei os meus sinais que eu era assim. Você me quis assim. Assim como eu sou, os meus filhos puxou o pai. Então, o que é que esse pai vai fazer? Esse narcisista ou essa narcisista? Deixa o menino, você está querendo ensinar o filho a se alimentar bem. O pai ou a mãe que é narcisista não deixa. Olha, não se meta não com o meu filho. Não se meta não, deixa o menino. Você quer implicar agora com o menino, quer dizer, você está tentando enredar os filhos para o caminho correto e ele está estragando os filhos. Esses pais não conseguem usufruir bem desses filhos. Entende? Porque os filhos estão ali observando tudo, vendo tudo, e a desunião está ali, estão sobrevivendo de aparência. E Deus explica isso.
Quer dizer, você vai tentar educar e criar esses filhos, mas você vai ver que você não consegue, porque o pai ou a mãe, quando ele é narcisista, ele não quer saber do outro. Ele não vai querer saber do outro. Então, ele vai sempre fechar os olhos para fazer o erro dos filhos, para impulsionar os filhos no caminho errado, na visão que ele tem do mundo, no sentimento que ele criou por esses filhos. Então, ele está sempre encobrindo os defeitos do filho, impulsionando o filho a cometer os mesmos erros que ele, e você não vai poder dizer nada. Você que não for narcisista, você não pode dizer nada, porque ele diz, você sabia que eu era assim, eu dei os meus sinais. Agora você quer me mudar? Então, agora esse pai vai encobrir os defeitos dos filhos. Olha como é que está escrito lá em Ezequiel, para que você entenda. Ezequiel 12:2, Deus diz, essa mudança é totalmente externa. Vai ser uma mudança, essas pessoas mudam totalmente de fora. Então, o que é que Deus está explicando aqui? A mudança que ela é fora. Deus está explicando, é uma mudança que você vai ver a mudança, mas é uma mudança só de aparência, só de fingimento, é cada um por si nessa casa, e aí você não entende por que é que não vai conseguir usufruir desses filhos. Então, tem pessoas que dizem, eu não tive sorte com o marido, mas meus filhos são bons. Mas tem outros que dizem, os filhos puxou o pai, tá igualzinho o pai. Tá igualzinho o pai, porque a mãe que mora com o narcisista fechou os olhos muitas vezes, não quis ensinar, não quis repreender, não quis saber, não teve medo do marido, se submeteu, se encaixou, largou tudo, profissão às vezes, largou, deixou de ser ela para ser aquilo que ele queria. E aí por ela fazer isso, ela morreu viva para ficar com esse homem. Então, o que foi que ele fez? Deus diz aqui em Ezequiel. Quer dizer, a pessoa, ela fez isso. O que foi que ela fez? Ela deixou ele vir para fora. Ele se espalhou, ele dominou a situação. Então, agora você não vai poder dizer nada com os filhos. Porque ele vai estar sempre botando a mãe que não for narcisista no lugar. O pai vai botar a sua mãe implicante, deixe ela. Deixe que eu sei como é que eu crio meus filhos. E você não tem direito de falar mais nada nessa casa. E aí você, muitas vezes, você diz, eu quero paz. Eu não quero saber de nada. Então você acredita que vai conseguir usufruir desses filhos. E você não vai conseguir. E Deus explica isso em Ezequiel. Entende como é profundo o ensino de Deus no manual de vida a respeito do narcisismo? A respeito do narcisismo, a Bíblia toda fala sobre o espiritual, o emocional, o sentimental, as doenças, né? E o narcisismo, que demonstra no comportamento das pessoas. Então Deus diz, em Ezequiel 12:2, Deus diz, filho do homem, tu habitas na casa rebelde. Então essas pessoas são rebeldes. Esse tipo de pessoa que eu li aqui, que eu vou ler para você, essas são rebeldes, né? Tu que habita na casa rebelde, que tem olhos para ver e não vê, e tem ouvidos para ouvir e não ouve, porque eles são rebeldes. Então Deus está falando que o narcisista, ele não ouve você, ele não vê você, ele não quer saber de você. E você vê, mas você fecha os olhos, você se cala. Você se submete. Ele diz tudo sobre você, mostra os seus defeitos, diz que você não presta, que você é preguiçosa, que você é maliciosa, que você é orgulhosa, que você é ingrata, que você é tudo, mas você não pode dizer nada dele. Você não pode dizer, tem ouvidos, mas não ouve, tem olhos, mas não vê. É isso que Deus está explicando aqui. Olhe bem para que você entenda a sequência. Tu, pois, ó filho do homem, prepara as mobílias. Prepara, porque você vai ter que mudar. É você que vai ter que mudar com esse narcisista. Para ficar com ele. Mas será se você vai conseguir se submeter a isso tudo? Você não poder ter voz, você não poder falar, você não ter razão de nada. Quer dizer, você vai fazer isso e você vai ver que ele vai sair para fora. É isso que aqui está dizendo. Tu, pois, ó filho do homem, prepara as mobílias para mudares. E de dia muda aos olhos deles. Você vai mudar aos olhos dele. E do teu lugar mudarás para outro lugar aos olhos dele.
Bem pode ser que reparem nisso, ainda que eles são casa rebelde, aos olhos deles, pois tirarás para fora de dia, e as tuas mobílias como quem vai mudar. Você acredita que essa pessoa vai mudar. É isso que Deus está explicando aqui. Mas ela não vai mudar, depois você vai começar a ver. Você vai começar a ver os problemas nos filhos. Então ele vai... Sabe aquele homem que condena tudo? Se o filho adoecer, a culpa é sua. Se o filho responde, a culpa é sua. Se o filho não obedece, a culpa é sua. Nada é culpa dele. Nessa casa que é assim, que é o homem que condena a mulher de tudo, porque ela se submeteu, ela se calou. Ela não mostrou para ele os defeitos dele. Quer dizer, ela teve medo, ela foi dominada por um sentimento que ele imputou dentro dela. Aqui você não fala, você não diz, você não é nada. Por isso Deus está explicando aqui, tem olhos, mas não vê, e tem ouvidos, mas não ouve. Entende? Então Deus diz, né? Aos olhos dele, pois, tirarás para fora de dia, e as tuas mobílias como quem vai mudar. Então tu sairás tarde. Tu sairás tarde aos olhos dele. Você vai querer se espalhar depois. É isso que Deus está explicando. Depois você vai querer se espalhar, ele vai dizer, você está querendo me mudar agora? Eu dei sinais que eu era assim, agora você quer dar uma que quer me mudar? Agora, quer dizer, depois que você se submeteu, depois que você passou a fingir e deixou a pessoa se espalhar totalmente, dominar você, você só quis ver o lado bom da pessoa, fechou os olhos, ignorou tudo, aí agora, você agora quer, né, eu fiz isso. Agora eu vou dar uma de louca, não quero na porta, vou sentar na porta, não quero trabalhando, agora eu vou trabalhar, agora eu vou fazer, porque deu tempo para mim reagir. Mas tem mulheres que não têm tempo mais, não têm coragem mais, não têm apoio mais, entende? Então ela se submete, então Deus diz, tarde aos olhos dele, como quem sai mudando para o cativeiro. Fazem para ti a vista deles. Fazem para ti, à vista deles, uma abertura na parede e tiras para fora por ali. Essa abertura na parede que Deus está explicando aqui, são essas mulheres que dizem assim, se eu não viajasse, eu não estava mais casada com esse homem, porque eu não suporto. Não tenho direito de falar nada, não posso nada, ele não deixa nada. Né? A mulher diz, eu até moro com ele, mas se ele proibir eu viajar, eu passar a minha semana fora, meu mês fora, eu fazer o que eu quero da minha vida, eu não vivia. Entende? Então a pessoa sabe que o casamento não presta. Eu já ouvi homem dizer assim, eu vivo com a minha mulher porque eu vivo no mundo, que eu vivo viajando. Mas se eu vivesse dentro de casa, nós não vivia. Então sabe que não tem diálogo, que não tem respeito, que não tem comunicação. Então você acredita que quando a pessoa tentar agora usufruir dos filhos vai conseguir? Deus diz aqui que não vai conseguir. Nunca quis ver o que era que estava de errado. Nunca quis ouvir o outro. Tem olhos, mas não vê. Tem ouvidos, mas não ouve. Vive por ele, é um sentimento próprio. Não quer saber do outro. Essa pessoa que é assim, ela não quer saber do outro. Ela vive por um motivo próprio. Por uma razão própria. Cada um faça o seu. Olhe, cada um faça o seu. Então, é esse tipo de pessoa que você vai perceber que ele pode, mas o outro não pode. O outro nunca pode aquilo que ele pode. Quando você vai explicar, você vai tentar mostrar, ele não quer ver. Olha, quem disse a você que eu quero saber da sua opinião sobre mim? Eu faço o que eu quero, meu filho. Não é assim que a gente ouve? Que eu já ouvi isso muito na minha casa. Eu faço o que eu quero. E desse mesmo jeito que eu vi na minha casa, na minha infância, essa convivência, a pessoa deu conselho que eu tinha que viver assim também. Seja casada da porta para dentro. Da porta para dentro você tem um casamento. Da porta para a rua, seu marido não empata nada. Você pode subir, pode descer, pode viajar, pode fazer o que quiser. Besta é você, bobo é você de querer chutar o pau da barraca e se separar. Porque ser casado é isso. Casamento é isso. Olhe bem a mentalidade cauterizada de uma pessoa que ela não quer saber sobre verdade, do que Deus explica, não tem sentimentos por ninguém, é um sentimento próprio. Entende o que Deus explica? Então Deus diz, aos olhos deles, nos seus ombros,
Às escuras as tirarás. Quer dizer, você carrega o casamento nas costas, aos seus ombros. E aos olhos dele tirará, aos olhos deles, nos seus ombros, as escuras as tirarás. E cobrirás o teu rosto. Quer dizer, você se esconde para agradar a ele. Você se submete para agradar a ele. Você já viu que não existe. Não existe, não existe sentimento, não existe respeito, não existe uma via de mão dupla. Ninguém quer saber. Tá na mesma casa, mas não quer saber um do outro. Como pode dizer que isso é um casamento? Como é que você vai conseguir usufruir desses filhos? Então, quando passar a sua fase de beleza, de vaidade, de viagem, você começa a ver a realidade daquele cenário. Daquele casamento. É quando você vai perceber o comportamento dos filhos. É quando você começa a ver o pai no filho. Porque você não vai ter autoridade para esses filhos. Você não ensinou nada aos filhos. Você se submeteu. Entende? Aos olhos deles, nos seus ombros, as escuras as tirarás. E cobrirás o teu rosto, para que não vejas a terra, né? Não veja nada. Não veja a terra. Porque te dei por sinal a casa de Israel. E fiz assim. Quando eu disse a você, te dei por sinal, a pessoa vai dizer, vai falar, vai reclamar de mim agora, você já sabia quem eu era. Você já sabia, tá achando ruim agora que eu sou assim? Vaze. Suma da minha vida, porque esse é o meu jeito. Esse é o meu comportamento. É isso que Deus está explicando aqui. Então Deus diz, e fiz assim como se me deu ordem. E fiz-me assim como se me deu ordem. Eu fingi obedecer a ele. Então você finge que manda e eu finge que obedeço. Mas no seu interior, no seu intelecto, você, aos olhos que ele não vê, você vai dizer, eu moro com fulano porque ele não impacta a minha vida. Eu moro porque é um casamento liberal, é um casamento aberto. Não tem esses casamentos abertos que cada um faz o seu, mas não é uma família. Eu posso beber, eu posso sair, eu posso ter relação com quem eu quiser, eu posso viajar, eu posso passar quantos dias for fora. Não existe casamento, mas eu finjo que é um casamento. É isso que Deus está explicando aqui. Eu fiz assim, como se me deu ordem. As minhas mobílias tirei para fora de dia, como mobílias num cativeiro. Então, à tarde fiz como a mão uma abertura na parede. As escuras as tirei para fora e nos meus ombros a levei. Você carregou o casamento nas costas. Nos meus ombros a levei aos olhos dele. Aos olhos dele. Então, você já disse em algum momento, se o meu marido não deixasse eu fazer o que eu quero, eu não estava casada. Esse tipo de relacionamento que não vai usufruir bem dos filhos. Então Deus diz, e pela manhã veio a palavra do Senhor dizendo, filho do homem, porventura não te disse a casa de Israel, aquela casa é rebelde, que fazes tu? Então o narcisista vai dizer para você, você já sabia que eu era assim, que fazes tu comigo? Que fazes tu comigo? Tá achando ruim porque eu sou assim? Faze, pega o beco. Você já teve um relacionamento assim? Eu já tive. Entende? Da pessoa dizer, você quer mudar agora? Você quer vir cobrar de mim agora? Você quer exigir de mim agora um respeito, um casamento? Se você não quiser, tem mil que queira, minha amiga. O que vale no mundo é ter dinheiro, ó. Eu tendo dinheiro. Você não quer não ser minha mulher? Falta o que pra você? Pra você tá aí querendo rebolar, querendo o que eu não sou. É mais ou menos isso que o narcisista vai dizer pra você. Que é isso a revelação que Deus está dando aqui, né? É casa rebelde, que fazes tu aí? É isso que Deus está dizendo aqui. Que fazes tu com uma pessoa dessa? Quer dizer, aí esse tipo de pessoa é exatamente a pessoa que ela demonstra para você uma coisa, mas ela é outra. É esse tipo de pessoa que você vai tentar mudar, mas ele vai mudar para mudar você. Porque quando ele vê que tá perdendo o controle de você, ele vai tentar mudar para botar você de novo no seu lugar.
Entende? Porque ele pode ser ele, mas você não pode ser você. Então, quando você tentar mudar, ele vai mudar para mudar você. Epa, volta pro seu lugar. Porque aqui quem canta de galo sou eu. A rainha da cocada preta sou eu. Então, quando você mora com uma mulher narcisista, ela pode viajar e passar uma semana fora, um mês fora. Mas vá você dizer que vai fazer um curso, ver se ela deixa. Ela não vai deixar. Ela vai dizer, não, você não vai não. Se você for, eu vou embora. Se você for, eu lhe abandono. Se você for, eu vou embora para outro canto. Eu não lhe quero, não. Ele pode, mas você não pode, entendeu? Então, quando você demonstra isso para ele, ele vai dizer, agora você quer me mudar? E a pessoa sabe que ela é assim, ela vai dizer, eu só vivo com ele porque eu faço o que eu quero. Então, ele finge que vive bem com você e você finge que vive bem com ele. Entende o que Deus está explicando aqui? Por isso esse problema vai para os filhos. Não existe respeito, não existe comunicação, não existe parceria, não existe sentimento. Vive cada um com a sua visão. Então Deus diz aqui, dize-lhes então, assim diz o Senhor Deus, esta casa refere-se ao príncipe. Esta casa, quando a Bíblia fala de casa, ora ela está falando de pessoa, ora ela está falando de família. Então, ela é assim porque puxou a mãe. Ele é assim porque puxou o pai. Então, quando você está morando com uma pessoa narcisista, observe se o pai dele não era assim ou se a mãe dele não era assim. Esta casa se refere-se ao príncipe. Diz-lhes, assim diz o Senhor Deus, esta casa se refere-se ao príncipe em Jerusalém e a toda a casa de Israel que está no meio dela. Dize, eu sou o vosso sinal. Eu sou o vosso sinal. Ele vai dizer, os filhos puxou a mim. Você não venha querer empatar os meus filhos. Puxou o pai. Não venha, não. Não venha implicando, querendo educar, querendo privar, não. Ele vai incentivar os filhos a ser igualzinho a ele. Igualzinho a ele. Esse tipo de pai e esse tipo de mãe, né? Eu sou o vosso sinal. Assim como eu fiz, assim lhe fará eles. Entendeu a linguagem de Deus? Assim como eu fiz, assim lhe fará eles. Assim como o pai fez, assim vai fazer os filhos com você. Irão para o exílio em cativeiro. A vítima irá para o exílio. A pessoa não está suportando mais viver. A pessoa não consegue mais ver, não consegue mais fechar os olhos. Então ela vai se submeter e vai para o exílio do cativeiro. Ela vai perder agora a razão de viver. Com que razão ela vai viver? Se ela buscou essa razão na parede, ela buscou essa fuga. Eu vivo com esse, como eu já vi muitas pessoas dizer, né? Eu vivo com a minha mulher por viver, porque eu vivo no mundo. Porque quando eu tento conviver, é só lapada, é só fora, é só a pessoa desfazendo de mim. Não tem comunicação nenhuma. Ou a mulher quando tem um homem narcisista, né? Eu vivo porque ele não empata eu viajar. Que era isso que eu via na minha casa e tive conselhos para ser assim também, entende? Não quer saber da realidade da casa. Se não tem um sexo legal, há um diálogo legal, respeito. Se eu fecho os olhos, eu carrego a mochila, eu que pago as contas, eu sou ajudada. Eu não tenho marido. Ele me ajuda, não é eu que ajudo ele. Os papéis são totalmente invertidos. Então, esse tipo de pessoa não usufrui bem dos filhos. Então, o príncipe que está no meio deles levará aos ombros as mochilas. Os príncipes levarão o problema para casa deles. Entende? E as escuras sairá. Farão uma abertura na parede para as tirarem por ela. O seu rosto cobrirá, para que com os seus olhos não a veja. Então você entendeu toda a leitura do que Deus está explicando aqui? Quer dizer, elas não quiseram ver, não tiveram coragem de enfrentar,
não tiveram coragem de passar essa realidade, que não existia respeito, não existia favor, não existia provisão nessa casa, existia um reino dividido. Então agora, esse pai ou essa mãe que é narcisista, quando você tenta ensinar esse filho, motivar o filho, ensinar o filho alguma coisa, esse pai ou essa mãe que é narcisista, ela vai se intrometer. Deixa o meu filho que eu que cuido. Olha aqui, você não meta a boca não, que aqui quem manda é eu. Não venha não com as suas implicâncias, que aqui, deixe ele. Então, o pai vai encobrir os erros dos filhos e vai impulsionar os filhos, porque essa é uma das aberturas na parede. Ele vai tentar agradar o filho para se apegar àquele filho, para dizer que é um bom pai ou é uma boa mãe, encobrindo todos os erros dos filhos. Não existe sentimento ali. É um sentimento que é favorável aos meus olhos. Desde que eu educo, desde que eu faço, eu sei o que eu estou fazendo, você não se meta. Entende? É esse tipo de casa que você vai ver que esses filhos saem rápido de dentro de casa, foge, sai daquela casa tentando se dar bem num relacionamento e quando menos espera, cai em um relacionamento do mesmo estilo da vida dos pais, na vida dos filhos. É isso que Deus está explicando. Por isso Deus explica aqui que é um problema dos príncipes que vão carregar essa mochila. Então, cada um vivia o seu mundo, o seu reino, a sua visão, o seu próprio sentimento. Era cada um buscando a sua forma de ver. Olha, eu não vou falar, eu não vou me meter. E quando a mulher tentar falar, ele vai dizer, agora você está querendo ver o meu defeito? Ó, não venha não. Eu dei meus sinais que eu era assim. Você me aceitou do meu jeito. Quer dizer, você se encaixou. Você se submeteu e o homem saiu, ou a mulher, né? Saiu, se espalhou. Não foi no começo que você disse, olha, comigo é assim, 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 assado. Você não sabe o que é casamento, então você busque saber o que é um casamento, senão eu não vivo. Porque eu não vou viver um casamento só. Um casamento de fachada, de aparência, esse tipo de casamento pra mim não rola. Porque é justamente esse tipo de casamento que nessa casa há traição. E na casa que há traição, há esses problemas de geração. Há esses problemas de geração. Então, os filhos casam, às vezes, para sair de um abuso do pai, do abuso da mãe, do xingamento, da acusação, entendeu? Depois, eles estão querendo ajeitar a própria vida. Estão casados ali de aparência, estão casados só de aparência. Eles não se respeitam, não têm sentimento. Não é um casamento que existe sentimento, existe uma placa. E quando existe uma placa, você percebe no casamento. Quer dizer, a mulher fala, o homem não tem ouvidos para ouvir. Como eu já presenciei. Quer dizer, a mulher tá ali no restaurante, no espetinho, com as amigas. Quando o marido chega, demora 1h30, a mulher diz assim, embora, tô cansada. Não, eu cheguei agora. Você tá achando ruim, vai você embora. Não existe casamento. Não existe. É só uma fachada ali. Depois vão querer usufruir bem dos filhos. Como vai usufruir bem dos filhos se as pessoas se submetem? Se elas não têm amor próprio? Se elas não se respeitam? Se ela não busca força em Deus para mudar? Então você não consegue mudar o outro. Mas você consegue mudar com a ajuda de Deus. Mas quem crê que Deus é apenas uma religião, ela vai buscar apenas uma satisfação. Não, eu estou dando o meu jeitinho. Não, eu não preciso de Deus. Deus já me ajuda como eu sou, né? Eu estou fazendo o bem para mim. É um Deus próprio. É uma visão própria, é um sentimento próprio, é cada um por si e Deus por todos nós. Então, quando a pessoa está vendo esse problema nos filhos, ela não vai entender. Então, o que é que essa mãe vai fazer? Vai se submeter. A mãe, ela não vai ter pulso, ela não vai ter palavra para esses filhos. Ela não sabe como ensinar, como educar, porque já é uma pessoa maltratada nessa casa, entende? Já é uma pessoa ferida, já é uma pessoa submissa, já é uma pessoa cheia de feridas na alma, é uma pessoa que fechou os olhos para tudo, para se submeter ali. Como é que essa pessoa agora vai ter força e autoridade para educar filhos? Então ela não vai ter, então ela acredita que isso não vai ter consequência.
Então, quando ela começa a ver os filhos que não obedecem, que gazeia a aula, né? Que era o meu caso, gazeei a aula, briguei muito na escola, fiz tudo o que eu queria. Quando a mãe via a presepada dos filhos, ó, lavava as mãos. Não vou morrer pro filho, não. Não vou morrer pro filho, não. Eu tô dizendo, não faça. Faz porque quer. Porque não sabe fazer. Essa pessoa que é ferida, ela não sabe. Ela vai dizer que vai morrer. Quando a mãe diz, abre a boca e diz, eu não vou morrer pro filho, não. Porque ela não tem sabedoria nenhuma. Ela quer mudar o filho na força do braço, na força do grito. Ela quer brigar, ela quer bater. Então ela não vai entender. Então ela vai lavar as mãos daquele filho. E os filhos, o que é que Deus explica aqui? Os filhos, eles vão carregar essa mochila. Entende? Vão carregar, não tem, é cada um por si, tá só esperando o momento de sair da parede, de se mostrar, de dizer, agora eu sou independente, agora eu sou um homem, ou agora eu sou uma mulher, agora você quer mandar em mim, agora você quer me ensinar. Na fase de ensinar não tinha tempo para mim, não queria saber de mim. Como é que essas mães e esses pais vão conseguir usufruir desses filhos? Deus não mente. Então, o que é que eles vão fazer? Agora eles vão declarar, falar, que não crê no poder da palavra, vai falar o que está vendo do filho. Que o filho é preguiçoso, que o filho é rebelde, é teimoso, não obedece ninguém, não quer saber de ninguém. Tudo o que ele fez. Tudo o que ele mesmo fez, ele vai condenar o filho vai fazer. Você entendeu aqui o que Deus está explicando? Como é lindo esse ensino de Deus? Os filhos vão fazer, eles vão viver a fase deles. A visão deles são filhos revoltados ou filhos mimados com coisas. Não são filhos educados. Por isso Deus explica. O pai que ama o filho, ele educa, ele ensina. Ele não acusa, ele não agride, ele não maltrata o filho. Então, se não tem amor... Então, enquanto eu me amo, é assim que eles dizem, eu não quero saber não, vou viver. Eu vou viver. Quando eles começam a sentir, a perceber, eles começam a declarar pela boca. O que é que eles estão fazendo com isso? Estão vivendo. Depois eles vão querer dominar esses filhos. E eles não vão conseguir dominar, porque não souberam ensinar, não tinha tempo para esses filhos. Então, é por isso que você percebe que quando você casa com uma pessoa narcisista, o pai era narcisista, o marido é narcisista, depois ela vai ver que o filho é narcisista. E agora ela tá o quê? Se submetendo, vai cair no exílio do cativeiro. Quando Deus fala nesse exílio do cativeiro, é a pessoa que não tem força mais para reagir. Ela não tem mais força para reagir. Ela não tem sabedoria, ela não rumina, ela não sabe a respeito de nada sobre Deus. Acreditou que Deus era apenas uma religião. Vai para a igreja uma vez por semana, acende uma velinha, faz a sua oraçãozinha, mas Deus não fala, Deus não repreende, doença não tem nada a ver com a repreensão de Deus, porque até criança adoece. É assim que as pessoas crêem. Mas quando anda na macumba, cuida da doença no espiritual, no espiritismo, acredita que é Deus. E quando ela está vendo o resultado na vida dos filhos, vão condenar os filhos. Então Deus diz, eu não venho para condenar. O que é que Deus diz? Eu venho para tratar, eu venho para ensinar. Mas eu entro na casa que eu tenho permissão para entrar. É uma pessoa que permite que eu trate, que eu ensine. Então tem pessoas que não acreditam na Bíblia e vai buscar apenas uma religião. E vai dar razão à própria visão. Por quê? Porque queria viver por ela. Pelo um sentimento próprio, pela uma visão própria, pelo entendimento próprio. Então por isso ele acredita que a mentira não tem consequência. Porque uma pessoa que ela morre viva, que ela se submete a tudo, ela vai dizer, Deus abomina divórcio. Deus abomina muita coisa, mas se eu não busco a Deus para ele me tratar, que Deus é esse que eu creio? Que eu posso tudo. Que eu posso fofocar, que eu posso mentir, que eu posso fingir, que eu posso fechar os olhos para eu não ver o cenário da minha própria vida. Ainda estou dizendo que Deus vai me ajudar. Deus vai me ajudar. É esse tipo de pessoa que não, ela vai ter, mas ela não vai usufruir do que tem. Do mesmo jeito que não usufruiu da boa visão deles, não usufruiu bem do marido, não usufruiu bem do trabalho, não usufruiu bem da própria inteligência, não vai usufruir bem dos filhos. Então, falou mal do pai, vai falar mal do filho. Porque Deus não trata uma pessoa da forma que ela quer, da forma que ela já é.
É isso que Deus explica. Deus não trata. Esse Deus que as pessoas pregam, eles não entendem a própria visão. Porque eles vivem fugindo, abrindo uma abertura na parede. Não importa o que é, importa aquilo que eu quero ser. Não importa o que é na realidade, importa o que eu quero ser. Eu vivo de aparência, eu vivo de fachada, eu não quero saber. Então você vai ver que a pessoa declara pela boca, ela dizer, ou ele dizer, eu só sou casado porque eu vivo viajando, eu só sou casado porque meu marido não empata a minha vida, eu só sou casado porque o casamento é aberto. É um casamento aberto. Mas quando você vê na comunicação, não existe respeito ali. Não existe sentimento ali. Não existe parceria. A mulher carrega, ela faz o papel do homem, que em outro conteúdo eu vou explicar para você melhor. Quando é que a mulher ela faz o papel do homem ao ponto do homem precisar se sentir útil na rua. Valorizado na rua, porque ele não se sente valorizado na própria casa. Ele não consegue, porque ele não cumpre o papel dele de marido, porque a mulher castrou o marido. Ela quis fazer do jeito dela ser boa demais para ele e hoje ela vive reclamando dele, porque ela mesma castrou esse marido. Entende o que Deus explica? E por isso ele é mais vaidoso, ele busca no mundo ser bem visto, ser aplaudido. Ele é ótimo para as pessoas da rua, porque ele não faz o papel de marido dentro de casa, porque a mulher fez o papel do homem e ele não tem papel naquela casa. Então ele busca fora. Ele busca fora. Entende? Então como é que Deus vai consertar uma coisa que a pessoa não quis ver? Ela não quer ver, ela ora, ela reza, mas ela diz que Deus ajuda ela do jeito que ela já é. Que cada um crê no seu Deus. Cada um crê da sua forma. Então, se a sua igreja não prega sobre arrependimento de pecado, não tem o que Deus fazer. E ele explica isso. Não tem. Então, quando tá vendo o resultado nos filhos, diz, puxou. É igual o pai, puxou. Puxou, então você vai carregar mais uma mochila nas costas. Se você não busca Deus para entender a visão, a palavra vai sair como maldição. A mãe está falando mal do filho ou fechando os olhos para não ver aquilo que o filho é. Porque se ela for ver, ela vai dizer, meu filho é preguiçoso, puxou o pai. Meu filho vive de vaidade igual o pai. Quer ser o que não pode, igual o pai. Quer se amostrar igual. Ela mesma vai declarar tudo na vida daquele filho. Que ela vive pelo que fala. E o pai que não sabe as consequências do que ele fez, ele vai dizer, deixa meu filho, deixa o menino. Já vem você implicar com o menino? Você não sabe de nada. Chega, meu filho. E ele vai impulsionar o filho a ser igualzinho o pai. Porque ele não viu resultado nenhum. Ele não viu consequência nenhuma, porque ela carregou a mochila nas costas. Ela foi o homem da casa. E ele viveu de aparência. Viveu apenas de aparência. Então, peço para você, não sei se você conhece relacionamentos assim, né? Que eu vi muitos, conheci muitos, que é por isso, por conta disso, que esses casamentos, depois de muitos anos, é que se declara falido. Que cresceu só para criar os filhos. Não, os filhos já estão criados, nós somos como os irmãos. Somos como dois amigos dentro de casa. Mas casamento tem que ter o quê? Tem que ter relação, tem que ter amizade, tem que ter parceria, tem que ter cumplicidade. É um conjunto de coisas. Então, eles sabem que não é um casamento. Por isso eles dizem, eu vivo porque ele não empata a minha vida. Eu tô casada porque ele não proíbe eu ser quem eu sou. Entende que é assim que a gente pensa? Que eu já vivi isso? Eu sou casada porque ele não empata ser quem eu sou. Eu posso ser o que eu quiser. Ele faz o dele, eu faço o meu. Mas aí, no final de semana, tá os dois ali, como um casalzinho. Entende? Um tolerando o outro, um mal olhando pra cara um do outro, um sendo feliz com a bebida, se alegrando ali, precisando daquela aparência ali pra dizer que é um casal. É esse tipo de casamento aí que Deus explica no manual, que eles vão, falou mal do pai, vai falar mal do filho, vai falar mal até do espírito. Então eu peço pra você que deixe seu comentário e até o próximo vídeo.